O que eu percebo é que a vaidade e a soberba parece que sempre quer tomar espaço, quer sempre tomar um lugar que não lhe cabe. E essa é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, porque nós estamos para agradar o Criador e não a criatura, em nome de Jesus. Aí ele diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O termo traduzido por morto significa assassinado de forma violenta. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6. Muito obrigado a quem acabou de confiar o joinha de número 10. Deus te abençoe. Vamos lá, igreja. Capítulo de número 5, agora o caldo vai começar a engrossar. Capítulo 5, versículo 6 diz: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, e cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados, aleluia, a toda a terra. Então vamos lá. Mais uma vez ressaltando o que o comentário trouxe o destaque: ele foi morto. Quem foi morto? Jesus Cristo, o Senhor. Amém? A obra é dele. Isso foi dito na semana passada. Mas se o Espírito quer que venhamos a trazer este entendimento mais uma vez, será segundo a vontade do Senhor. A obra é do Senhor. Quem levou a cruz foi Cristo Jesus, não foi a igreja. Quem foi pendurado no madeiro foi Jesus Cristo, não foi a igreja. Quem foi cuspido, quem foi humilhado, quem foi esbofeteado, foi Jesus, não foi a igreja. Não foi o pastor, não foi o apóstolo Paulo. Não foi Maria que foi pendurada no madeiro. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi o pastor Dedé. Coitado de mim, eu tinha regado na primeira parte da crucificação, eu tinha regado, com o perdão da palavra, em nome de Jesus. Não foi o Malafaia, não foi esses caras famosos por aí, não foi nenhum deles. A obra é de Deus, igreja. E se a obra é dele, então o louvor, a adoração e o culto é a ele, e não ao homem, não ao indivíduo, não a algo ou alguém. E aí é que vem o assunto mais uma vez, a tal da idolatria. Não dá para entender esse negócio. Como a palavra de Deus é tão direta quanto alguns aspectos não, né? Por completo, ora mais. E as pessoas teimam em criar situações que estão completamente fora do contexto da Bíblia. Me mostrem, me provem na Sagrada Escritura outro ser que tenha realizado uma obra pelo menos semelhante, algo parecido com o que Cristo fez. Me mostre. Porque pode até ser que alguém tenha morrido por amor ao Evangelho, mas venceu a morte. Jesus Cristo, Senhor, foi o único que venceu a morte. Ele está vivo e somente Ele é digno de louvor, de adoração, do nosso clamor e do nosso culto a Ele. Fora disso, sou repetitivo e o serei até onde for preciso para a glória do Deus vivo. É anátema, é maldição. Aquilo que está fora de Cristo Jesus é maldição. E fico alerta, já tenho dito isso já há algum tempo. A proposta dos últimos dias é um ato ecumênico. As religiões, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Vão se reunir. Elas vão se unir. E aí é que eu quero ver qual vai ser a posição da igreja. Como é que vai ficar a nossa posição? Porque os costumes religiosos e as tradições vão se unir. Isso é bíblico. Nós vamos falar sobre isso no livro de Apocalipse. E eu quero ver como é que a igreja vai se portar. Porque isso já aconteceu no passado. Quando a igreja se uniu ao imperador Constantino.
Ou você não sabe que hoje em dia as questões que envolvem, por exemplo, o dia do Senhor ser no domingo, porque na época de Constantino, se não me falha a memória, dia de domingo o sol era adorado. Então a igreja é meio ali que negociou, não, vamos fazer assim, vamos unir aí a adoração de vocês com a nossa que fica tudo em paz. Aí vem essa ruma de data aí comemorativa, que eu detesto, vocês me perdoem, respeito que comemora. Quer mandar presente para mim, manda. Mas a maioria é pagã, é idólatra. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que inclusive a festa carnavalesca, que eu fico pensando, o desespero que a política e os homens em geral, para agradar as multidões, estão desesperados, né, para que a vacina saia antes do carnaval. Ah, você não tem ideia. As fábricas de cervejaria, os grupos de dança, esses grupos mudando de pagode, forró, e me perdoe a palavra, o escambau. Vocês não sabem a pressa que eles estão pela vacina, porque não pode perder o carnaval, meu chapa. Só que tem uma coisa que ninguém diz. O carnaval é uma festa popular e religiosa. Só que ninguém diz. É tanto que na questão do mundo, a Páscoa vem o quê? Depois da quarentena, né? Primeiro vamos pular, primeiro vamos praticar imoralidade, primeiro vamos encher a cara, depois a gente passa 40 dias na santidade e aí a gente vai para a Páscoa. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, não me vem com essa história de dia disso, dia daquilo, que comigo não cola, meu chapa. Comigo não cola. Evangelho não se negocia. E se você, meu irmão, minha irmã, não sabe lidar com estas pequenas coisas miúdas que o mundo te traz, como é que vai ser quando a tua vida for ameaçada em relação ao Evangelho, como já acontece com cristãos lá na China, na Nigéria e em outros países do Oriente Médio, da África do Sul, inclusive a Ásia também? Como é que vai ficar? Porque por enquanto aqui no Brasil está uma moleza, meu chapa. Aqui está tudo beleza. Mas se nós não sabemos lidar com coisinhas tão miúdas, como é que nós vamos lidar então com coisas grandes? Vigia, igreja, em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O céu canta sobre a cruz e o sangue. Li em algum lugar que uma denominação havia revisado o inário oficial inteiro e removido todos os cânticos sobre o sangue de Cristo. Olha só. Esse inário jamais poderia ser usado no céu, pois lá todos glorificam o Cordeiro que foi morto pelos pecados do mundo. Bom, aqui é um relato, né, que está falando a saber de uma decisão entre uma igreja ou outra em relação à sua visão, mas nós já temos uma única visão, que é a saber de Jesus Cristo, Senhor, como o Cordeiro vivo que desceu do céu, aquele que se fez carne, aquele que habitou no meio de nós, aquele que não poupou a própria vida, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e hoje, depois de ter ascendido aos céus e enviado o Espírito Santo do Senhor, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando somente a palavra do Deus Todo-Poderoso, para que Ele logo venha em Cristo Jesus. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Aí ele diz mais, em Gênesis 22, um carneiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Lembra lá aquela história de Abraão e Isaac subindo no monte, né? Acho que era o Monte Moriá, né? Se não me falha a memória. Inclusive, eu acho que o templo de Salomão foi construído naquele monte, se não me falha a memória, tá? Vocês me perdoem se eu estiver errando. Então, mas acho que foi isso. Um carneiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Um retrato de Cristo dando a vida pelo indivíduo. Aí vamos lá, Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo, fiquem à vontade, tá? Para comentar, em nome de Jesus. Eu sei que a igreja, graças a Deus, fica prestando bastante atenção nas lições, mas por favor, participem, tá? Em nome de Jesus. Gálatas, capítulo, aleluia. Esse estudo é algo único, né? Quando a gente voltar lá para a congregação, se Deus quiser, se Deus me permitir, estas vão ser as ministrações que serão lançadas lá naquela casa, se Deus quiser. Gálatas capítulo 2,
versículo 20, está a irmã Maria Dolores participando, celebrando a Deus, aprendendo mais do Senhor juntamente conosco. Capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que discurso maravilhoso, né? Que palavras benditas no nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de uma fé autêntica naquilo que a Bíblia diz, e não naquilo que o homem cria ou ele pensa ser. Glória a Deus. Aqui diz mais: na primeira Páscoa do povo de Israel, para cada família, um cordeiro foi morto. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Vamos dar uma olhadinha, que eu gosto de folhear a Bíblia, sabe? Eu gosto de folhear a Bíblia, até para que eu possa mostrar para você que verdadeiramente o que estamos a ministrar é a palavra de Deus. E a gente também, no folhear da Bíblia Sagrada, a gente aprende cada vez mais em Cristo Jesus. Capítulo 12, versículo 3 do livro de Êxodo diz o seguinte: digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para a sua família, uma para cada casa. Falando então das questões da primeira Páscoa, né? Onde viria a 10ª praga sobre o Egito, todo primogênito ali morreria, tanto de homens como de animais, e ali Israel deveria se propor a primeira Páscoa, lançando um cordeiro, seu sangue nos umbrais da porta. Enfim, todos já conhecem a boa história, está aqui registrado no livro de Êxodo em Cristo Jesus. Vamos lá, deixa eu me ver aqui o que tem mais, deixa eu me ver onde estávamos. Pronto, já encontrei. Isaías afirma que Jesus morreu pela nação de Israel. João declara que o cordeiro morreu pelo mundo inteiro. Quanto mais se medita sobre o poder e a abrangência da obra de Cristo na cruz, mais compelidos somos à humildade e à adoração. Olha que verdade maravilhosa. Já quero me antecipar, antes de ler as mensagens. Um estudo como esse, né? Você, meu irmão, minha irmã, que tem tomado esta boa disciplina, né? Não perde uma lição, está sempre ali acompanhando, quando perde vai lá na gravação, está examinando, está pesquisando para ver se o que a gente está pregando é de fato verdade. Você faz muito bem isso em nome de Jesus. E aí o que isso nos traz? Nos traz um sentimento de poder, de exclusividade, nos traz um sentimento de poderio, algo parecido. Se estamos desta forma, estamos precipitados. Porque, na verdade, quanto mais nós conhecemos as Sagradas Escrituras, quanto mais o Espírito Santo nos revela a santidade ao Senhor, na verdade, o meu eu e o teu eu tende cada vez o quê? A diminuir e até mesmo a desaparecer. Como diz a canção, como João Batista usou aquela boa expressão para a glória de Deus, é necessário que ele cresça, que eu diminua, porque essa é a proposta de quem conhece a Deus, é se humilhar. É por isso que João chorou, é por isso que João se prostrou, é por isso que Isaías caiu ao chão, Daniel, Ezequiel e tantos outros profetas que receberam a revelação de Deus. E o que a gente vê hoje por aí é diferente, né? As pessoas dizem estar vendo Deus, dizem estar recebendo algo de Deus, e o que a gente vê é uma outra coisa completamente diferente. Olha, pode até parecer para você que está me vendo aí do outro lado da tela, né? Você pode até pensar assim: poxa, o pastor André tem tanta firmeza, né, no que fala, ele é tão seguro, né? Parece não ter medo de errar. Não. Pura ilusão e imaginação da sua mente. Você não tem ideia como eu fico aqui aflito do outro lado, de como eu fiquei meio ao temor e ao tremor de Deus, porque nós estamos conhecendo um ser que é único, que é maravilhoso e que não pode ser explicado na condição humana que é tão limitada e carnal. Então você imagina aqui eu do outro lado, tentando te explicar o que é Deus. Você não tem ideia do que esse humilde pastor passa no seu interior.
mas também ao mesmo tempo há uma grande alegria, há um grande gozo, pois como pode eu e você, meros mortais, eu e você, né? Somos meros mortais, mas Deus faz questão de se revelar para mim e para você. O mínimo que nós podemos fazer é nos render a Ele, prestar culto, prestar adoração, prestar louvor, estar cada vez mais compromissado com a sua palavra, com seus princípios, com seus preceitos, com suas ordenanças, praticar e fazer o ID de Deus. É o mínimo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É conhecimento, isso mesmo. Deus é maravilhoso. Vamos lá, vamos ver aqui a menção. Deixa eu ver aqui. A próxima menção que ele fez foi em Isaías. Vamos lá. Isaías 53, versículo 8. Isaías 53. A responsabilidade aumenta, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais seremos exigidos. Lembra lá do dono dos talentos? Isaías 53, versículo de número 8. Diz o seguinte: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Isaías 53, versículo de número 8. Veja que Isaías reconheceu a condição do seu povo, a condição a qual, inclusive, ele fazia parte. E que, na verdade, aquele sofrimento, porque aqui ele fala em meio ao Espírito de Deus de uma forma messiânica, a profetizar sobre Cristo Jesus, ele diz que aquele que era e que seria golpeado, aquele que seria eliminado, aquele que seria morto, na verdade, era um preço a qual ele merecia, Isaías e a sua geração. Todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor e a condenação estava sobre nós, mas agora, graças a Deus, ele tomou sobre ele as nossas dores, nossas feridas, e por isso, por ele e para ele, são todas as coisas em Cristo Jesus. Aqui ele pede também para que a gente possa verificar, deixa eu ver aqui, Evangelho segundo João, capítulo 11, vamos lá, vamos conferir. João, capítulo de número 11, deixa eu ver aqui os versículos, 49 ao 52, vamos ler? Deixa eu ver aqui, 49 ao 52, encontrei. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. Você ouviu bem? O texto nem precisa ser interpretado, né? Ele é bem claro, ele é bem direto. Caifás era o sumo sacerdote daquela época, e em virtude dos princípios que regem o reino de Deus, a palavra do Senhor acaba então se cumprindo na boca do tal, em nome de Jesus. E ele mesmo estando em meio à sua própria corrupção, o Espírito de Deus, pela misericórdia do Senhor, a saber das nações do mundo e do próprio estado da igreja, profetizou que era necessário que o único ser, caso Jesus Cristo, o Senhor, morresse por toda uma nação, e não somente pela nação, mas pelo mundo inteiro, por todas as nações, por toda a humanidade. Amém. Está aí a irmã Maria Dolores glorificando a Jesus por esse estudo. Realmente, minha irmã, esse estudo é algo maravilhoso, é algo assim que eu tenho cada vez mais ficado então surpreendido. É deveras maravilhoso. Eu creio que um dia, quem sabe um dia, esse estudo aí vai servir para muitas pessoas, está tudo gravadinho no nosso canal, e é um bom tesouro, né? Graças a Deus é um bom tesouro, tudo para a glória de Deus, né? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia é clara, né? É Ele, Jesus Cristo, o Senhor, é Deus. É o tema principal da Bíblia, né? Não pode haver outro assunto como tal, em nome de Jesus.
Olha, eu creio que daqui a alguns dias a gente vai chegar a saber, eu não quero me antecipar, nos dias da questão do sinal da besta, né? Tem muita gente aí que fala um monte de bobagem e a cada época o pessoal inventa mais um. A irmã Viviane Silva também glorificando a Jesus, participando para a glória de Deus. E aí nesses dias eu vi uma postagem, eu nem abri, sinceramente, que o título dizia, meu Deus, que a vacina para o Covid-19 vai ser a marca da besta. Rapaz, não faz assim não. Porque você pode ver que todas as vezes que o mundo passa por uma tribulação, eles usam aquilo como uma referência à marca da besta, né? A gente vai falar sobre isso bastante, eu não quero me antecipar. Mas eu quero dizer já de pronto. O anticristo já está na Terra já faz tempo. É claro que, segundo a palavra, me parece que vai haver um líder mundial, enfim, não quero me antecipar o assunto, mas já existem muitos anticristos, não existe só um anticristo, vai existir um que, meu Deus, vai ser aquele bambambam, isso sim, qualquer sombra de dúvida, porque a Bíblia diz, não sou eu, depois a gente vai ver isso, eu não quero me antecipar, mas já existem muitos anticristos, e eu sinto muito, mas será que tem uma marca da besta maior do que este aparelho telefônico que eu e você usa? Porque onde a gente anda, ele está. Todo mundo sabe da minha vida, da tua vida, todo mundo já conhece o meu CPF, o teu CPF, a tua identidade, a minha identidade. Será que eu preciso alguém colocar alguma coisa dentro do meu pulso, dentro da minha cabeça, dentro do meu joelho, ou seja lá qual for a parte do meu corpo, para saber onde eu estou? Igreja do Senhor, eu não vou nem me antecipar. Mas quando a Bíblia fala sobre a marca da besta, está falando uma referência em que os judeus traziam, principalmente os mestres da lei, eles usavam umas caixinhas com tipos de promessas, vamos supor assim, alguns salmos, alguns provérbios. Era uma caixa tipo uma pulseira que eles usavam no pulso e na testa, tipo uma fita, né? E tinha uma caixinha na testa e outra no pulso. Eles gostavam, né? Coisa para adornar, para parecer. Enfim, mas aquele tinha um princípio. Que pena que eles deturparam o princípio. E ali tinha promessas de Deus. Então quem tinha aquelas promessas estava querendo dizer que não abria a sua mente, o seu corpo, a sua alma para qualquer outro assunto senão a palavra do Senhor. Então quando a Bíblia fala sobre a marca da besta, está falando sobre as pessoas que rejeitaram a palavra do Senhor. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, se você tem a palavra de Deus como firmeza na tua vida, como algo que está incutido na tua mente, não tem perigo de você ser enganado. Então, tudo isso aí que o povo inventa, isso é pura heresia. Não acredita nisso não, em nome de Jesus. Vamos esperar chegar até lá no nosso estudo, se Deus permitir, tá bom? Não acredita nessas bobagens que o povo diz, não, que meu Deus, é tanta bobagem, que sinceramente, vocês me perdoem, eu sou muito direto nas minhas palavras, dá nojo, viu? Dá nojo. Muito obrigado a quem acabou de confiar o joinha de número 11. Igreja do Senhor, são exatamente 22 horas e 53 minutinhos, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, estamos aqui em minha gravação também no nosso canal para a glória de Deus e também ao vivo para a Web Rádio Lopes nas noites de sexta-feira com a nossa retransmissão. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar o nosso estudo. As horas passam muito depressa. Quer ver só? Já estamos com 1 hora e 14 minutinhos de transmissão. Creio que a gente vai aqui falar mais um pouquinho da palavra de Deus, entre uns 20 e 25 minutos para a glória de Jesus, ok? Tudo segundo a vontade do Senhor. Vamos lá. Quanto mais se medita sobre o poder e a abrangência da obra de Cristo na cruz, mais compelidos somos à humildade e adoração. Amém. Além disso, também é um cântico missionário. Os pecadores foram remidos de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele está falando isso em referência ao que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler mais uma vez, igreja? Eu gosto de ler a Bíblia. E sempre que há uma referência, eu gosto de revê-la. Mesmo que a tal esteja sendo repetitiva. Mas isso é bom, isso é didático para o meu e o teu ensino. Capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Coisa linda, né? A obra de Deus é perfeita. O povo representa uma raça em comum e a nação a um governo em comum. Deus ama o mundo inteiro. E o seu desejo é que a mensagem da redenção seja levada ao mundo inteiro. Amém. Não poderia ser de uma outra forma, não é verdade? Deus abençoe quem acabou de confiar. Joinha de número 12. Não esquece o pedido de oração, tá bom? Vamos ver aqui João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que nesse texto, para a glória de Deus, de uma forma maravilhosa, cheia do Espírito do Senhor, João trata o amor incondicional de Deus pela humanidade. Deus abençoe a irmã Sandra Moura. Paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Bem-vinda a mais uma live. Glória a Jesus. Que bom, minha irmã, que você está aqui. Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida. Vamos lá, igreja. Acho que ela já conferiu o joinha 12, né? Deus te abençoe, minha irmã. Isso, deixa aí o pedido de oração. Está aí a nossa amada irmã. Ela está com os problemazinhos na internet, né? Já está tudo resolvido, irmã. Já dá para participar das lives. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ver aqui Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Vamos lá. Mateus 28. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 28. Aleluia. Versículos do 18 ao 20. Do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, igreja, veja que, segundo o que foi dito, João 3,16, é do desejo de Deus que esta mensagem de redenção seja levada ao mundo inteiro. E que essa responsabilidade maior foi dada à igreja. Mas esta responsabilidade é para anunciar Jesus, o Senhor. E a igreja sendo então a mensageira. A igreja é serva do Senhor. Ela é noiva, ela é linda, é maravilhosa. Mas nós estamos aqui para servi-lo. Estamos, querendo ou não, nos adornando com o nosso ide diante do Senhor. Mas a questão do poder, a honra, a glória e a força é dele, para ele, para todo sempre em Cristo Jesus. Amém. Está aí a irmã Sandra Moura, ela já tinha até feito esse relato, estava sem internet, mas hoje ela está na casa das filhas e aproveitou a oportunidade. Amém, irmão. Vamos orar aí para a irmã Sandra Moura resolver essa situação aí. Em breve está de volta com a gente aí por muitos dias, em nome de Jesus. Deus no controle, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. Deus te abençoe. Semana passada, a irmã Fátima Moura fez menção aqui do seu nome. Você foi para a folhinha de oração dessa semana, viu? Não fiquem chateados comigo quando você não vê o seu nome lá na folhinha de oração, tá bom, igreja? Eu sou muito metódico, então se o nome não tiver, eu sinto muito. Pode ser a minha esposa, se ela não comentar, ela não vai para a oração, tá? Em nome de Jesus, tá ok? Vamos lá. Conta-se a história de um cristão que era contra missões estrangeiras, mas que de algum modo se viu no meio de uma campanha missionária. Ele está falando aqui de um certo relato, uma experiência, né, que ele viveu. Vamos lá. Quando passaram recolhendo as ofertas, ele disse ao diácono: Eu não acredito em missões. Ao que o diácono respondeu: Entregue um pouco para você. Esta oferta é para os pagãos. Olha. Esse cântico é ainda um hino devocional, pois anuncia a posição singular dos cristãos em Cristo como reis e sacerdotes. Como Melquisedeque na antiguidade, os cristãos são reis e sacerdotes. Ele fez aqui a menção do livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Gênesis 14, versículo 17. Aqui é para comprovar a questão que envolve Melquisedeque. Agora, por certo,
em meio a esse trecho do estudo, o tempo por certo, pelo que a gente pode ver aqui, ele vai trazer à tona de que é do querer de Deus, como já foi dito, a salvação de todos, no reconhecimento que Ele é Deus. E que a igreja, embora noiva, é a responsável maior por essa maestria da mensagem do Evangelho, sendo reis e sacerdotes, como foi aqui já na primeira proposta do livro de Gênesis, com Melquisedeque, naquela boa oportunidade que Abraão teve, inclusive, de trazer dízimos e ofertas a Melquisedeque. Vamos lá. Gênesis 14, versículo 17. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 14, versículo 17. Bom, eu acredito que aqui foi um erro de edição. Na verdade, se você continuar lendo o texto a partir do versículo 17, realmente é a questão que Melquisedeque abençoa a Abrão. No caso aqui, ainda Abrão. Depois se tornaria Abraão. Deus mudaria o seu nome. Mas é justamente nesse trecho, inclusive aqui no versículo 18, que diz: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Amém? Glória a Deus. Então, embora tenha havido algum erro aqui de edição, mas é realmente aqui no capítulo 14, a partir do versículo 17. Depois você quiser conferir, tá bom? Tá lá para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui. Ele faz menção também da carta aos Hebreus. Vamos dar uma olhadinha no capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor.